Olá, pessoal! Vamos analisar nesse encontro um tema que está na disciplina de gestão de pessoas e que deve ter chamado muito a atenção de vocês, que é a questão do assédio moral. A bibliografia indicada é um compêndio de vários textos científicos sobre o tema assédio moral. O que nós fizemos? Uma síntese didática desse material para que vocês consigam compreender o assunto de forma mais efetiva possível. Então, eu os convido a analisar esses conceitos comigo e no segundo bloco, vamos, como de praxe, resolver e discutir questões de concurso. Vamos lá! Enfrentamento e prevenção do assédio ao assédio moral no ambiente de trabalho. O primeiro ponto que nós devemos destacar quando a gente inicia a discussão desse tema é uma contextualização sociológica da relação de poder dentro do ambiente de trabalho. Então, a partir desse pressuposto, nós podemos dizer que as relações de trabalho advêm de uma dialética entre capital e trabalho. Ah, Fábio, tá complicado. O que é dialética? Olha no nosso material que tu vai ver como é bem fácil de ser entendido. O assédio moral não é um fenômeno novo. Ele é tão antigo quanto o trabalho. A partir do século XVI, o poder do capital surge como uma relação social de opressão e dominação a serviço do quê? Da exploração e da acumulação de riquezas. Nesse sentido, o poder do capital em sua histórica relação dialética com o trabalho construiu-se a partir desta forma de dominação, ou seja, o detentor do capital explora a mão de obra. Há um desequilíbrio já na origem da relação entre capital e trabalho. Por quê? Na medida em que esta relação se dá a partir da submissão do mais fraco, quem é? O trabalhador, em relação ao mais forte, o detentor do capital. Cabe destacar, pessoal, que o trabalhador está sob ordem do empregador. Assim, a ciência jurídica, ela vai procurar regular esta relação entre capital e trabalho de forma a preservar, fundamentalmente, os direitos humanos. Lembrando, a relação capital e trabalho é antagônica. A doutrina trabalhista diz que o empregador tem o direito de dizer o que fazer, como fazer, quando fazer e quanto fazer. Mas esse poder tem um limite. Esse limite está circundado pela relação trabalhista e jamais pode invadir a intimidade do trabalhador e suas características pessoais. O direito do trabalho tutela as formas de controle.
o assédio está estritamente ligado à ofensa à dignidade humana. Partindo dessas premissas, algumas ações foram tomadas ao longo do tempo, onde as empresas, sejam públicas ou privadas, desenvolvem campanhas internas para coibir a questão do assédio moral. Também se traz em discussão a questão do suicídio no ambiente de trabalho e, no século XXI, os trabalhadores vão adoecendo, porque a tomada da força de trabalho é mental e não somente física. Vista essa contextualização histórica, vamos definir o que vem a ser assédio. É o termo utilizado para designar toda conduta que cause constrangimento psicológico ou físico à pessoa. Nós podemos ter dois tipos de assédio. O assédio moral e o assédio sexual. O assédio sexual caracteriza-se pela conduta de natureza sexual repetitiva, sempre repelida pela vítima e que tenha a função de constranger a pessoa em sua intimidade e privacidade. Nesta tela, de forma bastante didática, nós temos as características que configuram o assédio moral e o assédio sexual. Notem bem, assédio moral, atribuir tarefas distintas do empregado, controlar o tempo de utilização do banheiro, criticar ou invadir a vida privada, isolar a pessoa assediada, desconsiderar problemas de saúde, alterar o tom de voz, espalhar boatos. São exemplos de ações que configuram assédio moral. Assédio sexual. Contar piadas com caráter obsceno, partilhar imagem explicitamente sexual, ameaçar para obter vantagem sexual, tocar, abraçar, beijar a outra pessoa sem permissão, olhar a pessoa de forma lasciva, insinuar de forma extremamente rude atributos físicos da pessoa assediada e adotar gestos inapropriados. É comum, ao longo da bibliografia citada para a nossa prova, que a banca cobre de vocês o pensamento desta autora, é uma psicanalista francesa, chamada Marie-France Irigoyen. Ela é uma autora que vocês devem conhecer para a prova. Por quê? Ela define de forma científica o que vem a ser o assédio no local de trabalho. E assim, na visão dessa autora, podemos definir assédio como sendo toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se, sobretudo, por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou integridade física e psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. Olha a citação da bibliografia que está no nosso edital. Irigoyen vai se basear nos trabalhos de Leimann. Foi um investigador alemão que, na década de 80, vai trazer a discussão do terror psicológico no trabalho. A questão do assédio é discutida pela psicologia e pela psiquiatria. Foi estudada inicialmente na Suécia, depois na Alemanha. Hoje,
polo de propagação científica sobre esse tema está na França. Então, Irigoyen, nesta visão, nos traz uma visão mais ampla do contexto do assédio moral no ambiente de trabalho. Então, notem bem o que ela diz. Conduta agressiva, abusiva, intencional, frequente e repetitiva, que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente um indivíduo ou um grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando em risco sua integridade pessoal e profissional. Então, nós observamos nessa tela uma visão mais ampla que a autora nos traz sobre a questão do assédio moral no trabalho. A Organização Internacional do Trabalho diz que o assédio moral nas relações trabalhistas são ações que têm por objetivo excluir uma pessoa da sua atividade profissional, contínuos e persistentes ataques negativos ao rendimento pessoal ou profissional, sem nenhum motivo, difundir rumores e o desenvolvimento de ações que ridicularizem, com o objetivo de prejudicar a reputação pessoal ou profissional de uma vítima. O que nós temos aqui? A visão da Organização Internacional do Trabalho sobre esse tema que está em constante discussão, tanto no meio acadêmico quanto no meio empresarial. Também a OIT diz que o assédio moral no trabalho se configura como o exercício abusivo do poder, com a adoção de práticas tais como menosprezo persistente do trabalho realizado pela pessoa, fixação de prazos inatingíveis ou pouco razoáveis, atribuição de tarefas impossíveis, o controle desmedido ou inapropriado do rendimento de uma pessoa. Segundo Irigoyen, nós temos 3 determinantes do assédio moral: o assediado, o assediador e a organização. Aqui nós temos o detalhamento, segundo Irigoyen, de como se posiciona o sujeito assediado, o sujeito assediador e a organização, a empresa, onde esse fenômeno ocorre. Quais são os procedimentos hostis do assediador, segundo Irigoyen? Primeiro deles, atentado às condições de trabalho. Segundo, isolamento e recusa de comunicação. Terceiro, atentado à dignidade. E o quarto, a violência verbal, física ou sexual. A psicanalista francesa Irigoyen nos diz que existem etapas para que um processo de assédio se manifeste. Então, a primeira delas é a recusa da comunicação direta. Depois vem a desqualificação. Terceiro estágio, a desacreditação do colaborador. Vem o isolamento. A partir do isolamento, tu faz aquela pessoa se sentir extremamente excluída do contexto. A seguir vem empurrar o outro para cometer uma falta. E o último estágio é o assédio sexual. Quais são as variantes do assédio moral? O bullying, mobbing e o stalking. Analisamos esses 3 contextos no ponto passado, onde a gente discutia o quê? A questão do conflito. Lembrem
que agora nós estamos pegando esta análise e trazendo para o assédio moral. Que medidas devem ser tomadas contra o assédio moral no trabalho? O empregador, ele deve estabelecer uma política de prevenção de conflitos, de informação e de formação dos dirigentes, manter boas condições de trabalho e de funcionamento da organização que permitam um bom clima laboral. Olha, mais uma vez, a importância da análise do conceito de clima organizacional, né, pessoal? Observa que o clima é a percepção que o indivíduo tem sobre a cultura. Nota que se o empregador desenvolve boas condições de trabalho e assim evita o assédio moral, esta ação é percebida pelos colaboradores. Terceira medida, definir uma política de prevenção e funcionamento com ética para dissuadir os assediadores. Quarta, possibilitar à vítima a reabilitação profissional. E, por fim, a existência de um quadro legal que proteja a saúde física e mental dos trabalhadores. Essas medidas vêm do lado do empregador. E a vítima, aquela pessoa que sofre o assédio, ela deve estar atenta, deve manter a autoestima, deve criar laços de solidariedade com os colegas, procurar um interlocutor dentro da organização e procurar um apoio médico e jurídico em caso de necessidade. A questão do assédio moral, ela é discutida também na nossa Constituição. Observem que no artigo 1º nós temos como fundamento do Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Assim, a partir da Constituição, nós temos no Código Penal o artigo 203, que fala que a questão do assédio moral tem uma pena de detenção de 1 a 2 anos, acrescida de multa. Ou seja, assédio moral é crime, deve ser denunciado. É muito comum as pessoas confundirem dano moral com assédio moral. Dano moral aplica-se não somente às relações trabalhistas, mas todo o conjunto que envolve o indivíduo. Ele não exige reiteração. Pode-se configurar como danos à honra, à imagem, à intimidade e à privacidade da pessoa. Pode-se ser comprovado por todos os meios de prova. Lembra, o assédio moral é um tipo de dano moral, só que bem específico. Específico no que ele se manifesta nas relações de trabalho, a humilhação é continuada contra uma pessoa ou grupo específico, acarreta danos à saúde física e mental do trabalhador, exige laudo médico pericial atestando doença decorrente do trabalho e, se provado, gera indenização por dano moral. Atenção nessa tela, pessoal. Um ato isolado de humilhação não é assédio moral. Ele pressupõe repetição sistemática, intencionalidade, direcionalidade, temporalidade e degradação deliberada das condições de trabalho. Ou seja, para que nós estejamos diante de um evento configurado como assédio moral, esses pré-requisitos devem estar atendidos. A repetição sistemática,
a intencionalidade, a direcionalidade, temporalidade e degradação deliberada do ambiente de trabalho. Quais são as consequências do assédio moral em termos físicos? Para o indivíduo, depressão, síndrome do pânico, baixa autoestima, pode levar as pessoas a desenvolverem doenças como alcoolismo e até, em situações mais graves, levar o profissional ao suicídio. Para a empresa, o assédio moral causa redução da produtividade, aumento dos passivos trabalhistas, mais posição da empresa junto à mídia, aumento da rotatividade e do absenteísmo. Agora, vamos pegar essas consequências e vamos levá-la a empresas da administração pública. Observe que nós vamos ter aqui uma pequena alteração dessas consequências, que na sua essência se configuram as mesmas, porém agora elas são específicas ao ambiente de trabalho. Então nós vamos ter queda da produtividade e menor eficiência, alteração na qualidade do serviço prestado, desenvolvimento de doenças profissionais e o aumento com despesas na gestão de recursos humanos dentro do órgão público. Então, nós podemos ter efeitos no indivíduo, na organização e na sociedade. Observem bem, recursos e práticas de saúde individuais levam a um bom clima organizacional. Esse clima organizacional propício promove a saúde do trabalhador. Esta saúde se reflete no nível de produtividade da organização. Assim, quando nós conseguimos gerir ações concretas de eliminação de qualquer prática de assédio moral, inevitavelmente a organização terá um aumento de produtividade. Irigoyen e Lyman provam cientificamente essa relação de causa e efeito. Então, nesta tela, nós temos o impacto no indivíduo, na organização e na sociedade. Vamos discutir agora a questão do assédio sexual. Trata-se de uma coerção sexual normalmente exercida por uma pessoa que no ambiente de trabalho, escolar ou qualquer outra organização ocupa um cargo hierarquicamente superior e impõe a seus subordinados favores sexuais em troca de quê? De promoção. Podemos ter assédio sexual por intimidação ou por chantagem. Quais são as medidas que devem ser tomadas no âmbito legal para evitar o assédio moral? Entender como se estabeleceu o assédio moral e fazer o enquadramento legal. Atenção a essa tela. Aqui nós vamos discutir as formas de assédio. Eu posso ter uma forma de assédio vertical descendente, a mais comum de ser encontrada. Ela parte do superior hierárquico em relação aos seus subordinados. Mas eu também posso ter a vertical ascendente, quando ela parte do subordinado em relação ao seu superior. E a forma horizontal, também chamado de transversa, ela ocorre entre os colegas, tanto em nível individual quanto em nível coletivo.
Nesta tela, de forma bastante didática, a gente tem as formas de assédio: descendente, horizontal, misto e ascendente. O assédio vertical, descendente, o assédio horizontal, ascendente e o misto, caracterizado segundo a visão da psicanalista francesa Irigoyen, que com certeza será cobrada na prova de vocês. A chefia, estabelecendo assédio ao seu subordinado de forma vertical. Subordinado, estabelecendo assédio à sua chefia de forma ascendente. E entre os colegas, o assédio horizontal. Quais são as formas de prevenção e identificação do assédio? Constitui-se como forma de prevenção ao assédio, do ponto de vista institucional, a criação de mecanismos, formas de controle sobre o gestor, a fim de que se abstenha de determinar ao trabalhador a realização de atribuições estranhas, designar o trabalhador contratado para funções técnicas especializadas ou que exijam conhecimento científico, apropriar-se do crédito de ideias propostas, criar situações embaraçosas dentro do contexto público que envolvam a hierarquia. Desprezar, humilhar o trabalhador, sonegar informações, divulgar comentários maliciosos, expor o trabalhador a efeitos físicos ou mentais adversos e criar formas que dificultem a execução do serviço. Diante de todo esse contexto que nós analisamos, qual é o principal efeito do assédio moral? A geração do terrorismo psicológico. Esse terrorismo psicológico vai afetar a saúde mental e física do assediado. Quais são algumas formas de combate ao assédio? Jamais deve ser minimizado qualquer evento dentro da empresa que se configure como assédio moral. O gestor tem que estar atento às formas de convivência cotidiana, deve lutar contra o preconceito e a discriminação, principalmente no que diz respeito a racismo, às questões de posturas machistas e a LGBTfobia. Atentar para os limites de obediência e criar campanhas de divulgação sobre o que é o assédio moral e seu impacto dentro do contexto organizacional. Existe uma maneira eficaz de se impedir o assédio moral? No caso de servidores públicos federais que são regidos pela Lei 8.112, é possível a instauração de processo administrativo disciplinar. Assim, é dever da administração pública apurar, sempre que necessário, qualquer indício de participação do servidor em atividades que atentem contra a ética no serviço público. Quais são as implicações psicológicas agora do assédio moral para a saúde do trabalhador? A geração de estresse. Esse estresse pode levar à síndrome de Burnout. O que é a síndrome de Burnout? Fadiga, depressão, ansiedade causada por um ambiente de trabalho não proativo,
que não leve a pessoa a evidenciar as suas potencialidades. Lembra sempre daquele conceito que a gente viu em outros pontos. A importância de uma cultura organizacional proativa que irá se refletir num clima favorável de trabalho. A longo prazo, gera depressão e doenças psicossomáticas. Quais são as consequências para o trabalhador e para o agressor? Para a vítima, direito à indenização por danos morais, por danos materiais. Para o agressor, advertência, suspensão, multa, a participação obrigatória em cursos de aprimoramento pessoal e profissional, onde sejam discutidas questões de relacionamento interpessoal e ético, e no último caso, se configurado de forma efetiva o assédio, a demissão por justa causa. Quais são as legislações brasileiras que tratam sobre o tema? Na administração pública, nós temos a 8.112 e o decreto 1.171 de 94. Legislações essas que vocês vão analisar com um colega da área jurídica. Aqui, pessoal, é importante um destaque muito efetivo de uma ação que o Estado de São Paulo enfrentou sobre assédio moral e que vai gerar a Lei 12.250. Essa legislação, ela vai buscar eliminar de forma efetiva as questões de assédio moral na administração pública do Estado de São Paulo. Outra legislação bastante avançada sobre o tema assédio moral é a Lei Complementar 735 de 2014 do município de Porto Alegre, que diz: ao funcionário é proibido praticar assédio moral contra seus subordinados por meio de atos ou expressões reiteradas que tenham por objetivo atingir a dignidade desses ou criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes, abusando de autoridade conferida pela posição hierárquica. Então, observa, o município de Porto Alegre pegou a conceituação científica de Irigoyen e fez uma adaptação jurídica dessa definição de assédio moral para os servidores municipais de Porto Alegre. Nessa mesma legislação, existe a definição do que venha ser assédio moral e suas manifestações. O material utilizado para a elaboração dessa aula foi a bibliografia citada no edital, na disciplina de gestão de pessoas, aonde vocês têm o acesso na íntegra através desse link que eu estou disponibilizando. E também o texto Estado, Poder e Assédio, Relações de Trabalho na Administração Pública. Nesse bloco, nós analisamos a análise teórica. No próximo bloco, vamos discutir como esse tema é cobrado em concurso público. Vamos lá!